massa show! Olha, nessa aula 8, mudança de fase 4, nós vamos falar sobre a questão de temperatura crítica, que isso aparece em vestibulares mais emocionantes, tá bom? Vai aparecer lá. Agora eu vou pedir já uma coisa para você, antes de você assistir esse vídeo. Se você está caindo no canal agora, nessa aula, por gentileza, assista a aula 7, essa aqui é a aula 8, assista a aula 7, por gentileza, e aí depois você volta para 8 e dá sequência, beleza? Passa a vinheta, massa show! Vamos, porque aqui é a aprendizagem significativa, divertida. Chama! Bora, massa show! Temperatura crítica, certo? Que eu vou chamar de TC, beleza? Não a tomografia computadorizada não, viu? Gente, o que é a temperatura crítica, certo? Nós falamos na aula anterior, na aula 7, sobre a mudança, né? A diferença de vapor e gás. Se você caiu nesse vídeo agora, eu peço por gentileza que você assista a aula 7 e depois volte para cá, tá bom? Para você entender a dinâmica, eu já expliquei isso na aula anterior, tá bom? E aí, o que é que rola aqui no mensalão do jogo do bicho, Mr. M? É o seguinte, a água, você já sabe que ela se comporta como vapor, beleza? Você já sabe que um vapor, um material do estado gasoso na forma de vapor, para passar para o estado líquido, você só tem que ou aumentar a pressão ou diminuir a temperatura. Ou você faz um dos dois ou faz os dois, você vai ser feliz, tá tudo de boa. Só que é o seguinte, dependendo da temperatura que o material estiver, ele pode deixar de ser vapor e virar gás. Sabia, pessoal? Ele pode virar gás. Isso é uma observação. Como os vestibulares de medicina em todo o Brasil, você tem o Enem, mas tem os vestibulares das particulares, não sei o quê. E às vezes aquela galera gosta de botar o pulo do gato, né? O que é aquilo ali, que só Jesus sabe. Aí a gente tem que trazer essa informação aqui para você, beleza? E aí o que é que acontece, Mr. M? Quando você tem a água, a temperatura crítica da água, ela é 374,15 graus Celsius. 374 graus Celsius, certo? Vou botar aqui. 374 graus Celsius. Cada substância vai ter a sua temperatura crítica. Você precisa decorar as temperaturas críticas? Não. Você só precisa entender o que é a temperatura crítica. No caso da água, pessoal, o que é a temperatura crítica, que no caso aqui está representando 374 graus Celsius, é o seguinte, acima dessa temperatura, certo? Acima dessa temperatura, a substância ela vai se comportar como gás, qualquer uma. Você vai olhar a temperatura crítica dela, acima disso, ela se comporta como gás. Abaixo disso, ela se comporta como vapor, beleza? Então, como é que é esse esquema do mensalão? Atenção, acima da temperatura crítica, cada material vai ter a sua, ele vai se comportar como gás. Abaixo da temperatura crítica, ele vai se comportar como vapor. Ou seja, a água abaixo de 374 graus Celsius, ou você aumenta a pressão, ou você diminui a temperatura, ou faz os dois, você tem a água no estado líquido, tá tudo bem. Agora, se a água estiver numa temperatura maior do que 374 graus Celsius, ela vai se comportar como um gás. E o gás o quê? Liquefaz. E para liquefazer, o que é que tem que rolar? Tem que rolar o aumento da pressão e, simultaneamente, a diminuição do quê, pessoal? Da temperatura. Beleza, massa show? Tá sabido, tá aprendendo, né? Eu lembro que eu fazendo uns vídeos para um outro canal também que a gente tem de concursos públicos, gente, porque eu sou professor de Química e ainda para bastar ainda sou professor de Matemática também. A galera vai dizer, não, faz vídeos de Matemática, tá? Eu sei que vão dizer aqui nos comentários, mas não dá ainda não. Vamos fazer o de Química todo? Vamos fazer o ensino médio todinho, viu? Ensino médio todinho, menino, vai ser aula, mas vocês vão aprender, vão ficar ninja, massa show mesmo, viu? Então, o que é que vai acontecer, meu filho? Aí a pessoa pergunta assim, professor, como é que eu tenho vontade para estudar? Como é que eu consigo vontade para estudar? Eu disse, minha filha, você consegue ter vontade de estudar quando você está aprendendo.
E eu tenho certeza, se você está pegando a playlist do início e está vindo um canto, está resolvendo os exercícios quando eles forem aparecendo, tudo direitinho, seguindo aqui o método e o mecanismo, porque é o seguinte, não dá para você estudar parte de físico-química e de química orgânica se você não sabe a química 1, que é a química geral, que é a base. E eu digo isso porque eu aprendi química depois já tinha 18 anos já de vida. Eu fui aprendendo, já fui começando a dar aula e não tinha visto nada de química no meu ensino médio porque eu tinha estudado para magistério. Então, velho, dá para a pessoa ir, agora você tem que construir. Isso não é só em química não, é em todas as matérias, principalmente essas que são consideradas no Brasil matérias mais complicadas, como química, como física e como matemática. Pega o primeiro, por exemplo, está lá ruim de matemática, pega do primeiro ano e estuda a matemática do primeiro ano, vai para o segundo, resolva todos os exercícios possíveis, que você só vai aprender a fazer alguma coisa, pessoal, fazendo, beleza? E já que você está fazendo alguma coisa, se inscreva no canal, compartilhe, dê um legal, dê um joinha, porque eu estou aqui para você. Beleza, Massa Show? Um abraço, valeu!